Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos e amigas, vamos no nosso 10º capítulo, na trilha do precursor, fazendo uma breve reflexão sobre os Atos Apóstolos. Depois de termos interrompido no último encontro a respeito daquele homem que foi curado no templo, agora vem a sequência, o discurso de São Pedro. Ainda no capítulo 3, a partir do versículo 11. O homem não largava mais Pedro e João. Todo o povo correu para eles, estupefato, no assim chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro se dirigiu ao povo: Israelitas, por que vos espantais do que está acontecendo? Ou por que nos fitar como se fosse por nosso poder ou por nossa piedade pessoais que tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e rejeitaste na presença de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e justo, e reclamaste para vós o agraciamento de um assassino. Mas o príncipe da vida, que vós havíeis matado, Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem para o qual estáis olhando, e que vós conheceis. E a fé que vem de Jesus restitui a esse homem toda a saúde na presença de vós todos. Pois bem, irmãos, eu sei que foi por ignorância que agistes assim como os vossos chefes. Deus, porém, anunciara de antemão pela boca de todos os profetas que o seu Messias sofreria, e foi o que ele cumpriu. Convertei-vos, portanto, e voltai a Deus, a fim de que os vossos pecados sejam apagados. Assim virão os tempos de refrigério concedidos pelo Senhor, quando ele enviar o Cristo que vos é destinado, Jesus, que o céu deve acolher até os tempos do restabelecimento de tudo aquilo de que Deus falou pela boca de seus santos profetas de outrora. Moisés primeiro disse: o Senhor Deus suscitará para vós entre os vossos irmãos um profeta como eu. Vós o escutareis em tudo que ele vos disser. E toda pessoa que não escutar a esse profeta será eliminada do seu povo. E todos os profetas, desde Samuel e seus sucessores, por sua vez, falaram para anunciar os dias que estamos vivendo. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus concluiu com os vossos pais, quando disse a Abraão: em tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. É para vós que Deus primeiro suscitou, depois enviou o seu servo para vos abençoar, desviando cada um de vós das suas más ações. Então aqui fecha o 3º capítulo, irmãos e irmãs, e que tem esse discurso bem forte de São Pedro, né, para corrigir aquele povo, dizendo, porque logo que o homem é curado, o que acontece? O pessoal vai atrás, né? Natural. Então isso é coisa quase que a gente pode dizer assim, muito humana, né? E então, quando eles vão atrás de Pedro e João e quase, né, encerra o outro texto dizendo que eles ficam meio boquiabertos, né? E então, aí Pedro esclarece que não tem ação deles ali em si, né? Tem a palavra que Pedro pede, Pedro fala com o homem, então olha para nós, né? E nesse olhar ele anuncia aquilo que vai acontecer. Então, um desígnio de Deus, né? Uma atitude que simplesmente ele está agraciando com o melhor que Cristo pode dar, né? Então, quando aquele povo fica surpreendido e de uma certa maneira quase já endeusando Pedro e João, porque nós vamos ver outros textos que acontecem também coisas parecidas, e então Pedro se sente numa obrigação de esclarecer, né, que aquela realização é o poder de Cristo ressuscitado, e aí ele tem essa coragem, vamos dizer, essa ousadia de dizer, né, que aquele que vocês eliminaram desse mundo, não permitiram que vivesse, tiraram a vida dele, né?
mas ele ressuscitou. E nós somos testemunhas. Então essa palavra, nós somos testemunhas, super importante também nessa narrativa. Porque Pedro e João presenciaram a pregação de Jesus aqueles 3 anos, que passou com eles, que doutrinou, que transmitiu tanta coisa, né? Mudou a vida daqueles homens, né? E simples pescadores, a grande parte deles sem nenhum estudo mais, digamos assim, sofisticado, mas Pedro transforma aqueles homens nos seus verdadeiros seguidores. Então, quando Pedro faz esse discurso, ele está esclarecendo, inclusive lançando mão do Antigo Testamento, quando ele cita aqui o que aconteceu, né, com Moisés, e Moisés já prenuncia que virá um profeta, né, que vai resgatar todos, que vai atrair a todos. É interessante que lá no versículo 17, Pedro fala que foi por ignorância que vocês agiram assim, né, e os vossos chefes. Então, para falar que a atitude deles foi muito intempestiva e sem pensar muito, né? Simplesmente aquele desejo de eliminar Jesus sem nenhum fundamento. Mas o poder de Deus resgatou, fez com que ele ressuscitasse, e agora os sinais do ressuscitado começam a acontecer. Então, a maravilha que a primeira comunidade experimenta com o olhar da fé, e a confiança em Jesus conduz aqueles homens para que a pregação, cada vez mais, a gente vai ver na sequência, atinge pessoas, eles continuam como Jesus, não sendo compreendidos, né? E daqui a pouco, prisão, perseguição, mas eles acolhem tudo isso, guardam no coração, porque entendem a missão deles. A missão é continuar a obra de Cristo. E a obra de Cristo é qual? Salvar a humanidade, salvar a todos nós. Então, como recupera a vida daquele homem que pede ajuda, continua o Senhor recuperando a vida, a história, a existência de cada um de nós. Nós só vamos entender com a graça da fé, né? Então, que essa fé seja operativa para nos ajudar cada dia a vencer as verdadeiras batalhas do dia a dia da vida. E acolhendo esse discurso de Pedro, que a gente possa reconhecer Jesus como o Senhor, como nosso Salvador, como nós professamos justamente pela própria fé. Então nós vamos encerrando hoje por aqui, mas esperamos que continuem nos prestigiando nos próximos encontros na trilha do Precursor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.